Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Então vamos ao debate. São 15 horas mais 1 minuto e o debate está relacionado com a época do ano. Estamos praticamente a uma semana do Natal, só que o Natal, evidentemente, tem as suas características, tanto no campo religioso como também no seu campo de consumo. E o nosso assunto aqui está relacionado justamente com a questão do consumo. Evidente que muita gente adquire, portanto, os seus lotes de presentes, como também prefere mais uma viagem. Enfim, então nós vamos abordar hoje aqui com os nossos convidados, como também com as nossas convidadas, justamente no sentido, a abordagem é no sentido de levar para você informações do tipo: comprei, paguei, mas não gostei, posso devolver? Ou então, comprei e paguei o meu pacote, mas na hora da viagem não aconteceu por conta de uma inconsistência da empresa que me vendeu este pacote. Ou então a própria pessoa que adquiriu o pacote, por uma questão pessoal, particular, não pode embarcar naquele dia ou naquele período. E aí, perde, deixa para lá. Então são várias as questões que nós vamos ter a oportunidade, e já agradecendo aqui as nossas convidadas e os nossos convidados que aceitaram aqui o convite para levar para você, como eu disse, as informações necessárias para que não seja apanhado de surpresa ou então ficar sem saber o que irá fazer. Então aqui é justamente para te alertar, como também caso enfrente uma situação que nós vamos também aqui provocar, caso enfrente, de certa forma, também já está ciente de que forma poderá então fazer o enfrentamento. E vamos nós então apresentar mais uma vez aqui os nossos convidados e convidadas, sempre lembrando que o programa é transmitido também pela 104,7 FM, aí no seu rádio, como também no canal da Rádio Justiça no YouTube. Aqui no programa você tem o som, como também tem a imagem aqui dos nossos estúdios. Então vamos nós, eu começo com a doutora Helena Lariucci, que é professora, advogada, mestre em Direito e preside a Comissão de Processo Civil do IBDFAM, aqui da nossa capital federal, né, doutora Helena? Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Obrigada, Walter. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes, aos meus colegas de bancada, doutora Alexandra, doutor Everton, doutor Diego, a equipe técnica. Eu acredito que teremos aqui uma tarde maravilhosa de debate sobre um tema tão instigante e tão necessário, né? Antes mesmo de começar, já estávamos falando dessas compras de Natal e da dificuldade nessa época do ano, né? Então, acho que vai ser um debate aí que vai trazer para a população, para os ouvintes, várias e várias oportunidades e para tirar as dúvidas, né, que sempre pegam nesse fim de ano. Perfeito. Deixa eu também cumprimentar a doutora Alexandra Mendes, também advogada, preside a Comissão de Direito do Consumidor da OAB do nosso Guará. Né, doutora Alexandra? Também seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Obrigada, Walter. É uma honra participar. Gosto muito de participar do seu programa. Sempre que dá, a gente está aqui contribuindo com o que dá, tirando as dúvidas, esclarecendo a população e principalmente acompanhado de advogados tão competentes que atuam na área, que vão conseguir enriquecer o debate. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu cumprimentar também o doutor Diego Dutra, também advogado, especialista no direito do consumidor e vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Guará. Doutor Diego, imagina o senhor num sábado, não é? Tipo, meio-dia na porta, no estacionamento de um shopping bastante movimentado. Quer dizer, dali a gente já fica animado para poder, de certa forma, já passar também. Por que não cobrar os direitos também, né, doutor Everton? De repente o shopping tem que avisar, olha, estacionamento lotado, casa lotada, não para espantar a clientela, mas pelo menos orientar o cliente. Eu quero crer que seria assim uma boa sacada de qualquer estabelecimento comercial, né, doutor Diego? Seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos meus colegas aqui presentes, aos ouvintes, aos técnicos que
tanto nos auxiliam aqui para chegar até vocês aí a informação. Walter, de fato, os estabelecimentos comerciais precisam se atentar mais a isso, né? Porque, é claro, todos querem fazer compras, todos precisam de segurança para consumir, principalmente nessa época das festividades de final de ano, mas todos precisam também dessa segurança, dessa tranquilidade de acessar esses centros comerciais, mas parece que não temos visto isso, principalmente na capital. Então, vamos hoje aqui conversar um pouquinho sobre tudo isso e trazer algumas dúvidas, esclarecê-las também de suma importância aí para os nossos ouvintes. Muito grato, viu? Muito obrigado também ao senhor. Deixa eu cumprimentar também o doutor Everton Nobre. Doutor Everton, ele é criminalista, advogado especializado no direito criminal, é professor, conselheiro da OAB, e preside a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a nossa seccional de Sobradinho, né? Doutor Everton, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Claro que é bom a gente ter também aqui um advogado criminalista nessa época do ano, o pessoal indo às compras, mas o pessoal também tem que ter muito cuidado, né? Porque de repente se torna mira, portanto, aí de marginais ou algo parecido, de repente saindo de um estacionamento, de um shopping, então de um estabelecimento comercial, acaba sofrendo as consequências. Aí, evidentemente, nós vamos conversar para saber se o shopping tem ou não alguma responsabilização na questão da segurança das pessoas que ali estão realizando as suas compras, não só entrando no estacionamento, mas de repente sofre também um ataque no interior do próprio shopping ou no interior de uma loja. Mas assunto que também nós vamos colocar aqui para o debate. É sempre muito bom tê-lo também aqui no nosso estúdio, doutor Everton. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Walter Lima. Quero cumprimentar meus colegas aqui, doutora Alexandra, doutor Diego, doutora Helena Nariucci. É uma satisfação muito grande e, como advogado criminalista, né, a gente é sempre... O direito criminal é a última ratio. É o último a ser acionado quando todos os bens, quando tudo falha, né? Então, acho que o programa vai ser sensacional, porque aqui temos profissionais de todas as áreas, especialistas em direito do consumidor, em processo civil, em processo criminal, no meu caso. Então, acho que esse programa vai ser muito bom e muito esclarecedor por causa dessa data que nós estamos aí, época das compras, né? Natal vindo aí. Então, eu fico imensamente grato em poder levar a justiça e simplificar a justiça a você, ouvinte. Muito obrigado pela gentileza, doutor Everton. Então vamos nós, né? Enfim, o motor já ligado. Vamos nós então aqui às 15h08. Vamos então dar sequência aqui ao nosso debate. Eu já coloco aqui, doutora Helena, essa questão, né, de portanto, ir aí às compras. Quer dizer, hoje a pessoa tem a opção de levar dinheiro, não levar dinheiro, pagar no cartão, ou então não pagar no cartão, ou então não levar nenhum dos dois, assinar ali, portanto, um contrato para comprar financiado. As pessoas escolhem a melhor maneira para poder, de alguma forma, realizar ali, portanto, aí as suas compras. Quer dizer, com dinheiro, sem dinheiro ou com cartão. As pessoas têm que ter cuidado na realização das suas compras, pagando na hora, ou financiando, ou então passando o cartão, doutora Helena? Walter, que bom que você não ressuscitou o cheque, né? Ah, que eu não lembrei. Passou batido aqui, doutora Helena. Mas essa é uma pergunta bem importante, porque assim, o comércio, ele sempre espera, são duas datas, né, que são sempre muito importantes para o comércio brasileiro. Em primeiro lugar, o Dia das Mães. É a maior época, né, que tem o giro comercial, o Dia das Mães. E a segunda é o Natal. Né? Então, são duas datas bem importantes em que todo mundo vai às compras. Né? E aí, Walter, o que precisa observar quando a gente pensa nessa forma de pagamento são várias questões, porque... Eu brinquei do cheque, que não se usa mais, sim, mas também não falamos sobre o Pix, que também é uma forma, né, de pagamento que tem sido muito utilizada. E o Pix nada mais é do que um pagamento em dinheiro, só que não passa a espécie. E aí, é sempre importante o consumidor ele ficar atento a isso. Por quê? A depender do lugar, não é seguro andar com dinheiro. A depender do lugar ou a depender do valor do produto que ele vai adquirir, não é seguro andar com dinheiro, né? A gente tem visto e nessa época aumenta-se muito a criminalidade, né? Os assaltos de formas violentas, inclusive armas, né? Seja ela arma branca, faca, canivete, garrafa quebrada ou mesmo arma de fogo, né?
Então, isso vai depender muito do valor do produto e do lugar. Presume-se que um shopping, por exemplo, um centro comercial tipo shopping, seja algo mais seguro, né? Presume-se, porque a gente também tem visto aí vários assaltos a shoppings que parecem cenas de filme. Então, quando a gente pensa em forma de pagamento, o que o consumidor ele tem que observar é que, dependendo da forma do pagamento, né, ele pode sim ter valores diferentes por um mesmo produto. O que significa isso? Existe uma lei de 2014, salvo engano, em que ela fala que, a depender da forma de pagamento, pode ser atribuído valores diferentes. Se for pagamento à vista, né, em dinheiro, em espécie, ou agora no substituto, que é o Pix, é possível fazer aí valores mais em conta, né, ter o desconto em razão desse pagamento. E geralmente cartão de crédito ou o financiamento, mas aí o financiamento eu vou deixar de fora, porque o financiamento tem as taxas próprias, os juros próprios, né? Então, isso vai impactar. Como que seria isso, Walter? Vamos pegar um bem caro. Vamos supor que a pessoa resolve comprar de presente para si ou para alguém um carro, que é um produto caro. Eu acho que o carro popular mais em conta que se tem está aí na faixa dos R$40 mil. É difícil ir com R$40 mil na agência, na concessionária, comprar um veículo. Não é impossível, né? Mas é difícil. Mas ele pode negociar, já que ele vai estar dando à vista aquele valor, ele pode negociar um desconto. E o comércio, ele geralmente dá desconto para quem paga à vista, né? Em espécie ou no Pix. Do que se ele fosse comprar, por exemplo, parcelado num cartão de crédito, né, ou em uma outra forma. Então, quando a gente pensa em formas de pagamento, o que o consumidor precisa estar atento é isso. É que existe sim uma autorização legal para a diferença, né, nos valores de preço, e essas diferenças elas não são gritantes, né, mas existe sim essa possibilidade a depender da forma de pagamento. E eu brinco do cheque, né? O cheque é uma forma de pagamento, é considerado uma forma de pagamento à vista, a não ser que ele seja predatado, né? Mas não se usa mais, justamente pela insegurança e por outros meios, não se usa mais usualmente, né? Assim, comumente. Ainda tem pessoas que trabalham com cheque, mas ele não é tão utilizado mais no mercado hoje. Deixa eu buscar também nessa mesma linha, a doutora Alexandra, também ainda na linha dos cuidados, né? Quais os cuidados que o consumidor e por que não também o fornecedor devem ter nessas transações, principalmente nessa época do ano, onde realmente a efervescência é bem maior, né? Do pessoal buscando ali nas lojas, enfim, realizar as suas compras. É um período complicado, né? É um período bom para o comércio, é um período importante para o comércio local, mas o consumidor tem que ficar atento, sim, a alguns detalhes, né? Principalmente quando você vai comprar um produto, é bom verificar a exposição do valor, né? Se o preço que está na etiqueta é o preço que está sendo cobrado, por exemplo, no caixa, que ele tem que o fornecedor, o comércio, a loja, ela tem que respeitar isso, né? Se o preço está anunciado por um valor ali na etiqueta, na vitrine, ele tem que cobrir esse valor no caixa, não pode ter essa alteração nesse momento. O mercado tem mudado também, Walter. As pessoas hoje têm tentado modificar essa forma de consumo justamente por esses transtornos de shopping lotado, engarrafamento até para entrar no shopping. Esses dias eu fui no shopping, teve um engarrafamento para entrar no shopping, eu desisti. não tive coragem de encarar, né? Então, tá mudando e as pessoas também estão passando a comprar nos e-commerce, né, nas lojas virtuais, comprando pela internet, e também tem que ter cuidados com essas compras, né? O consumidor tem que ficar atento ao site, se o site tem todas as informações, se a empresa está com o site correto, se não é fraude, se não é ali algum golpe, né? Então, é importante que o consumidor ele fique atento a todas as informações que constam no site, se o valor não é um valor muito menor do que o valor do mercado. Se no site consta endereço, CNPJ da empresa, é importante observar essas questões para que sejam compras realizadas em sites confiáveis, para diminuir o prejuízo do consumidor nesses momentos.
Então, deixa eu também buscar o doutor Diego, também nessa mesma linha. Quer dizer, a gente já começou pontuando, né, doutor Diego? A doutora Alexandra também já pontuou aqui. Quer dizer, a grande observação é justamente saber se a pessoa vai ter o devido conforto no interior de um shopping ou então de uma loja para poder realizar as suas compras, sem aquela de cuidado com a bolsa, cuidado com o relógio, cuidado com o celular, cuidado com o carro. Quer dizer, a pessoa tem que ter, no mínimo, a tranquilidade para poder realizar, portanto, as suas compras. É um direito do consumidor ter essa tranquilidade ofertada pelo fornecedor ou cada um para si, doutor Diego? Walter, eu sempre me recordo quando a gente fala de segurança na hora de realizar compras, na hora de fato exercer concretizar o direito do consumidor, que é o fato de comprar. Eu sempre me recordo do meu professor de graduação, Dr. Leonardo Roscoe Bessa. Dr. Leonardo escreveu e escreve magníficos livros, junto com a professora Cláudia Lima, e eles sempre ressaltaram a necessidade de o fornecedor gerar essa segurança, o estabelecimento comercial, principalmente um shopping center, gerar segurança para que os consumidores possam concretizar o consumo, possam comprar. Então, essa segurança, sim, é de fato necessária que o shopping tome todos os cuidados possíveis para garanti-la. Os consumidores precisam buscar comprar, mas tem que comprar com segurança. E não é só a segurança de adquirir junto a cada uma das empresas, mas também a segurança para que possam transitar nos centros comerciais, para que possam buscar os diferentes presentes, principalmente nessa época. Uma época que você costuma presentear longas pessoas da família. Então, dos amigos e até confraternizações que existem trocas de presentes. Então o consumidor precisa ter segurança para transitar no centro comercial e precisa ter segurança também quando vai lidar diretamente com o fornecedor. Que aí eu tento fazer essa separação. A gente tem a segurança necessária que o shopping tem que fornecer para esse consumidor, mas tem a segurança também, doutora Helena, do fornecedor no momento de prestar informação e de gerar segurança para que o consumidor possa comprar e ter certeza de que o que ele está comprando é o que ele quer comprar. De que ele pode comprar aquilo, de que ele pode trocar aquilo, que é um assunto que acredito que a gente vai debater logo mais, não vou adiantar, mas enfim, essa segurança ela tem que ser vista tanto no sentido amplo ali do shopping, quanto no sentido restrito do fornecedor, Walter, tá? Então precisa que o consumidor, sim, tenha essa segurança, que saiba que essa segurança deve ser garantida pelos estabelecimentos comerciais e que em caso de não ser garantida, ele vai ter a legislação e a jurisprudência nacional para buscar o que lhe couber de direito. Perfeito. Deixa eu registrar também, já conosco também, a doutora Thaís Cristina Freitas Marques, ela é advogada, é professora, mestranda em Direitos Humanos também pela UNB. Seja bem-vinda, doutora Thaís. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos colegas que estão me acompanhando aqui no debate. Boa tarde aos nossos ouvintes. Espero contribuir. Opa, com certeza. Já a gente chega também com a pergunta para a senhora, tá bem? Ótimo. Deixa eu buscar com o doutor Everton. Doutor Everton, evidentemente que nós, abordando aqui a questão da segurança, falando da responsabilização, portanto, aí dos estabelecimentos comerciais, mas tem o outro lado também, né? Tem a responsabilidade do Estado de manter o policiamento, porque o pessoal paga o imposto e desse imposto subentende-se que vamos ter, portanto, uma segurança adequada para trazer o conforto não só para quem está comprando, como também para quem está vendendo. Ou seja, o Estado também tem a sua parcela de responsabilidade, não só num evento grandioso como esse, como também nos demais eventos, doutor Everton? Walter, quando a gente fala do surgimento do Estado, de tudo, o Estado ele veio para, de certa forma, dar segurança para as pessoas, né? As pessoas cederam aquela capacidade dela de fazer justiça com as próprias mãos, a lei do mais forte, para que o Estado tomasse uma iniciativa. Mas quando a gente fala em direito do consumidor, que já são direitos de terceira geração, né? Porque os primeiros direitos era que o Estado não deveria intervir na esfera privada da pessoa. O de segunda geração já são aqueles direitos sociais. E a gente vai falar agora do direito de terceira geração, no qual se inclui o direito do consumidor. No direito do consumidor, antes da gente entrar nessa seara, a gente tem que afastar, na verdade, fazer uma pequena, não confusão, assim, uma explicação. Porque a gente tem a responsabilidade civil e a gente tem a responsabilidade criminal.
E dentro da responsabilidade civil, a gente tem a responsabilidade civil estatal, está previsto lá na Constituição, no artigo 37, lá parágrafo 6º, que é uma responsabilidade objetiva. E dentro da responsabilidade do consumidor, do direito do consumidor, a gente tem os crimes, que aí a gente vai ter uma responsabilidade pessoal daquela pessoa que está cometendo o crime, porque o criminal, a responsabilidade é individual, um princípio que a pena não pode passar da pessoa que cometeu o crime. Então, a gente tem responsabilidade do Estado, responsabilidade civil objetiva, a gente tem a responsabilidade da empresa ou da pessoa que está vendendo dentro do consumidor, responsabilidade civil ali, que aí a gente vai tratar e meus colegas vão explicar melhor, que a gente vai falar de fortuito interno ou externo, que é mais ou menos assim. Segundo o STJ, se aquilo está dentro daquela atividade da empresa, então a empresa responderia por aquilo. Mas se isso é um fato alheio, a empresa não está dentro do risco daquele negócio, a empresa não responderia por isso. Então, a responsabilidade do Estado é diferente. Então, a gente tem que ir por cada um desses setores, né? A segurança do Estado, infelizmente, igual você falou, a gente não paga a gente paga altos impostos, mas não é vinculado isso, né? Se a gente pudesse pagar os impostos e tivesse esse retorno, seria maravilhoso. O Estado, ele tem a responsabilidade civil objetiva, quando a gente fala ali, por exemplo, de prestar segurança, né? Mas aí, quando você fala com relação aos crimes do consumidor, não entendi, você pode explicar? Não, é mais ou menos isso. Eu estou indo realizar minhas compras e, de repente, acontece um assalto no interior da loja. Quer dizer, evidentemente que a gente pensa, mas a loja, cadê a segurança da loja? Mas antes da segurança da loja tem que ter a segurança da polícia também. Claro, não dentro da loja, mas pelo menos do lado de fora, para inibir. É mais ou menos nessa linha. Ou seja, todo mundo tem responsabilidade, sim, né, doutor Everton? Se o assalto acontecer dentro da loja ou dentro do estacionamento da loja... Aí eu boto batendo aqui na madeira para não acontecer. Que aquilo ali, mas subentende-se que você está ali dentro do serviço da loja. Uhum. Então, aquilo ali faz parte do risco do negócio da loja. Então, a loja tem que se responsabilizar. Agora, se for na rua, por exemplo, estacionamento que não é pago na loja, mas ele é um estacionamento público, aí a responsabilidade não sai da esfera de ser da loja. Uhum. E se o estacionamento for do shopping? Aí o shopping, quando você acessa o shopping, você está pagando por aquele serviço. O shopping é um serviço pago. Você paga o estacionamento, na maioria das vezes, mesmo se não for pago, toda aquela estrutura está sendo financiada por você, porque você está indo lá comprar, né, fazer suas compras, e isso tem um preço. Então, está dentro da atividade do shopping, o shopping responde. Doutora Thaís, não estamos querendo aqui assustar ninguém, né? Simplesmente buscando aqui questões no sentido de orientar, portanto, aí as pessoas. O que a gente deseja é que todo mundo realize as suas compras, que fiquem realmente felizes. Mas é sempre importante também a chamada precaução, né, doutora Thaís? Com toda certeza, Walter. Como os colegas já anteciparam, o maior interesse nessa época do ano é, de fato, a pessoa exercer o seu poder de compra, né? Atender e presentear aqueles que lhe são mais queridos. Mas mesmo quando a gente pensa num shopping ou num estabelecimento que figure, né, numa área externa, no comércio local, claro que os cuidados eles são necessários. A própria Polícia Militar, eventualmente nesses períodos, disponibiliza para a população algumas cartilhas educativas. E são atos simples, né? A gente que tem o hábito de andar com o celular nas mãos, evitar esse tipo de postura, evitar deixar o dinheiro à mostra ou a carteira à mostra, bolsa aberta no caso das mulheres. Então, é aquela grande máxima, né, Walter? O cuidadoso, ele vai viver muito, né? Sim. Então, que a gente continue exercendo esse dever de cuidado. E quando eu me preparava para vir para essa entrevista, eu acabei dando uma lidinha nos dados, né? Afinal de contas, a gente sempre fica curioso de como vai estar a movimentação do comércio nessa época. Eu sei que aqui a gente já está tratando mais do comércio local, da compra no estabelecimento, mas, assim, em termos de setores, há uma expectativa de que a busca, por exemplo, por alimentos seja 73%, saúde e beleza 60%, aparência e moda 58%, eletrônicos 57% e eletrodomésticos 55%. Então, assim, percebam que é uma época que movimenta os mais diversos setores da economia. Aqui a gente não está falando só de uma compra em vestuário, em shopping, mas em uma compra que muitas vezes ela também pode ser feita fora do comércio. E agora a gente já entra na nossa perspectiva sobre as compras nos e-commerces, né, na internet. E também dos cuidados que são necessários nesse tipo de compra. Afinal de contas, né, os golpes virtuais, cada vez mais eles se mostram presentes também na nossa rotina. Então, refletir também, e acredito que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso
em instantes, Sim. sobre essas compras online, também requerem cuidados tanto quanto as feitas nos estabelecimentos físicos, Walter. Perfeito. E eu volto com a doutora Helena, já aproveitando esse gancho deixado aí pela doutora Thaís. Evidentemente seria também o nosso próximo ponto também de abordagem, doutora Helena. Realmente as compras são realizadas no interior da loja, as compras físicas, como também eu realizando as minhas compras de forma virtual, né? Ali conversando pela internet, qual é o preço, qual é o tamanho, qual é a cor, quando é que chega. Evidentemente, uma negociação que não é para dar nada errado. Mas só que no meio do caminho tem sempre alguém que, de alguma forma, procura ludibriar, como também enganar, como também praticar atos criminosos contra pessoas que às vezes não percebem que estão lidando, portanto, aí com marginais e achando que estão lidando com pessoas sérias no campo, portanto, dos negócios e termina, portanto, aí amargando os prejuízos. Quer dizer, evidentemente que o cuidado, como disse a doutora Thaís, tem que ser tanto na compra física como também na compra virtual. Agora, a questão é justamente essa. Nós estamos preparados para comprar realmente, realizar nossas compras de forma virtual? Somos sabidos ao ponto de não sermos enganados pelas pessoas que de alguma forma tentam ludibriar e pegar de forma criminosa o nosso dinheiro? Walter, eu diria que mais ou menos. Existe Ainda uma... bem que a senhora não falou aquela frase, depende. Eu diria que a geração, até os seus 25 anos, estão mais preparadas do que a geração acima de 25 anos. Perfeito. Porque a geração com até 25 anos, até 24 anos, é uma geração que nasceu no mundo virtual. Mas essa não tem dinheiro, doutor. Geralmente não, né? Brincadeira. Não tem tanto dinheiro, tem pouco, tem menos, né? Mas até se tem começado a trabalhar mais cedo, Sim, né? sim. Não tem um poder de compra tão grande quanto a geração que tem acima dessa idade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos hoje, no Brasil e praticamente no mundo, 3 gerações, né? Eu não vou falar dos millennials, dos big, até nem sei o nome, os meninos aqui vão talvez saber melhor. Mas nós temos 3 gerações. A geração até 25 anos, que ela já nasceu com acesso à internet, Perfeito. ela já nasceu sabendo o que é isso. E aí, por exemplo, eu cito o meu filho. Meu filho não sabe o que é ficar 30 dias para baixar uma música. Porque quando ele já era adolescente, já tinha internet na velocidade que tem hoje, e em 3 segundos a música já estava lá disponível para ele. Tem a geração intermediária, que é uma geração que ela pegou a transição, né? Que é a geração aí até os seus 50 anos, 50 e poucos anos, né? Que é a geração que pegou o início da internet, a internet de escada, o pulso, né? A gente não podia ficar na internet, senão o telefone ficava ocupado, era caríssimo, caríssimo. Aí fazia aquele barulhinho, né? Então, essa é a geração que ela está se adaptando. Então, ela é uma geração que ela tem um potencial de cair nesses golpes, né? Mas ela fica um pouco mais atenta, né? E tem a terceira geração, que é a geração acima dos seus 60 anos, acima dos 60 anos, eu vou dizer assim, 50 e poucos anos, 60 anos, que é uma geração que ela era analógica e ela está tendo que se adaptar, mas ela não passou a transição, ela passou, eu diria ali, que mais tempo da vida na geração analógica. E essa é uma geração em que a palavra tinha valor. Hoje, é muito difícil achar algo com palavra. Antes, né, se faziam negócios, e eu lembro disso porque eu lembro do meu avô falando, se fazia negócio com palavras, apertava-se a mão, né? Óbvio que depois redigia-se contratos e tal. Fala no mas fio do bigode. Exatamente. Hoje não é assim, Walter. Se não tiver escrito, tudo tem que ser provado. Quantas vezes a gente já fez programa aqui, você fala assim para mim, doutora Helena, mas aconteceu isso. Eu falo, palavra não tem valor mais. Tudo tem que ser provado. Tudo tem que ser foto, nota fiscal, documento para provar que a possibilidade de compra, contrato,
comprovante de pagamento, tudo hoje tem que ser provado. Não estou dizendo que não tem valor a palavra, mas ela não tem a mesma valoração numa prova como se tinha antigamente. E aí, por que eu estou falando um pouquinho sobre questão de geração? Porque quando se pensa nos golpes, essa geração acima dos 60, geralmente é a geração que mais cai nos golpes, né? E por mais que a gente explique, por mais que se faça propaganda na televisão, por mais que, né, se faça uma publicidade, infelizmente se pega, né, esses cidadãos mal intencionados, eles acabam que pegam no momento de distração, né? Então, a maioria dos golpes acontece assim. Né? Não estou dizendo que uma pessoa de até 25 anos não cai num golpe, não estou dizendo isso, eu estou dizendo em probabilidades, né? E aí, entra muito as dicas que a doutora Alexandra já deu, né? Se vai fazer uma compra online, você precisa olhar no site se tem o CNPJ, se tem o endereço físico, é bom pesquisar, né? Joga lá no Google, no Reclame Aqui, produto fulano de tal, você vai ver, eu fui trocar de geladeira porque minha geladeira queimou, eu fiz uma pesquisa. Eu fui na loja, olhei a geladeira que eu mais gostei, anotei os dados dela, cheguei em casa, não comprei na hora. Cheguei em casa, fui no Reclame Aqui, fui pesquisar as 2, 3 geladeiras, marcas diferentes e tal que eu mais gostei. Fui pesquisar o preço dela na internet para decidir se eu ia comprar na loja ou pela internet, né? Mas fui pesquisar no site da própria fabricante, da geladeira que eu gostei e tal. Então, e além disso, ainda tem que lidar com ansiedade, porque a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas faz o seguinte: nossa, minha geladeira queimou, preciso comprar. Corre lá, compra a primeira, não olha a qualidade, não olha preço, não faz pesquisa de preço e tal. E aí depois lida com o produto, não lê o contrato, não lê o que está comprando, né? Não lê a forma de pagamento, não vê qual é o juro que está pagando para escolher qual é a forma de pagamento. O pessoal pode estar pensando, mas a senhora é doutora, a senhora sabe como é que mexe ali, como é que vê, eu não sou, né? Mas pode buscar, né, a informação. Com certeza, Walter, porque se não tiver a condição de procurar um advogado de confiança, sim, são questões básicas, Walter. Quem não tem um smartphone hoje? Todo mundo tem, principalmente depois da pandemia. É caro. Todo mundo tem smartphone, por mais simples que seja, tem smartphone. Sabe, acessa a internet lá da própria loja, pode entrar e fazer a pesquisa. Eu posso fazer um comentário aqui? E além das informações serem hoje de fácil acesso devido à nossa facilidade de acesso à informação, o próprio fornecedor ele é obrigado a colocar todas as informações no ato da venda. Então, quando você vai comprar, por exemplo, uma geladeira, um objeto que tenha um valor mais alto, se vai ter juros, se vai ser parcelado, qual a taxa de juros, seja uma geladeira, seja um carro, seja um liquidificador. Essas informações têm que estar presentes para o consumidor no ato da compra. Então, é mais de pesquisa, de ver realmente confiabilidade, vai no Reclame Aqui, procura na internet se o site é confiável, caso seja uma compra virtual. Mas as informações básicas, elas são obrigatórias ao consumidor. E é só para finalizar, porque é importantíssimo o que a doutora Alexandra falou, e é importante a gente acrescentar que na compra física é mais difícil, não estou dizendo que é impossível, mas é mais difícil cair algum tipo de golpe. Na compra virtual é mais fácil. E onde geralmente mora o problema? Em sites cuja confiabilidade não foi pesquisada, cujos valores estão muito distantes da realidade, Walter, porque isso infelizmente é verdade. Acha que vai economizar? Vamos pegar uma coisa cara, um celular. Um smartphone, ele é um produto caro. Existem valores mais acessíveis, celulares mais acessíveis, smartphones? Existe. Mas eu acredito que o mais barato custa R$1.000. É um produto caro. Sim. Tem telefone e celular de R$14.000, né? Então, assim, a gente vê a discrepância. Aí, de repente, vamos pegar um intermediário de R$7.000 aí. Né? Aí pega e acha o telefone que no mercado, em todo o mercado, ele custa R$7.000. Acha ele por R$2.000. Qual a chance, Walter, disso ser um golpe? 99,99999% de ser golpe.
né? Eu não vou botar 100% porque pode ser que alguém comprou, por exemplo, foi em férias nos Estados Unidos e resolveu para não falar que está dando de presente, né? Pode ser que aconteça? Pode, mas é muito raro. E aí a gente está falando de vendas, né, de fornecedores na internet. Então, tem que tomar muito cuidado quando o preço estiver muito discrepante, porque geralmente é algo que é onde a gente tem o maior número de golpes. Aí, óbvio, né, quando a gente pensa fora essa questão do preço, aí quando não se compara, a gente vê, né, o filho, por exemplo, do Maurício de Souza comprou um equipamento, era uma máquina fotográfica, alguma coisa assim, de uma impressora 3D, alguma coisa assim. Chegou um monte de tijolo para ele, R$14 mil o produto que ele comprou. Então, é por isso que é preciso comprar em sites de confiança, fazer essa pesquisa. Essa é uma dica que a gente sempre dá, né, doutor Alexandre, doutor Diego, doutora Thaís, doutor Everton, sempre. Tira 5 minutinhos e coloca aquele site no Reclame Aqui, né? O nome do produto, né? Se não tiver num computador para fazer esse vai e volta, pode fazer a pesquisa pelo 3G, o 4G, 5G da internet, lá na hora que você vai ter acesso a essa informação. Por quê? E aí o doutor Everton vai falar disso melhor do que eu. A chance de localizar esse estelionatário, esse cidadão mal intencionado, é pequena. E a chance de ter o dinheiro devolvido é menor ainda, a depender da situação. E a senhora deixou uma pergunta no ar. Afinal, a senhora comprou a geladeira, foi de forma física, foi no virtual, o preço estava bom, não estava? Tem muita gente curiosa querendo essa resposta. Eu comprei a geladeira na loja, mas eu negociei. Agora, doutor Everton, já eu passo também, aproveitando o gancho aqui, Sim. que foi colocado pelos senhores também, pelas senhoras, e o senhor está na área criminal. Quer dizer, como a doutora Helena pontuou, né, os mais novos dificilmente já são mais espertos, conhecem mais essa ferramenta virtual e não são enganados assim de forma tão fácil assim. Temos os intermediários que de alguma forma são ali meio que às vezes cai, às vezes não cai, e tem aqueles que têm o potencial para realmente cair. Evidentemente que quando a gente fala em cair, e também da ousadia, portanto, aí das pessoas que de alguma forma também praticam esse tipo de crime. Nós chegamos, portanto, aqui numa matéria que me chamou bastante aqui a atenção, isso foi no Acre, onde uma pessoa, quer dizer, as pessoas não chegaram a cair no golpe, mas o golpe estava sendo já preparado com a nota de R$420. Imagina, uma nota de R$420 com estampa de um bicho preguiça, como também de algumas folhas de maconha no verso, portanto, dessa nota, que você olhando assim de forma rápida, dá a entender que é uma nota. E, infelizmente, tem gente que acha que a nota de R$420 cai, né? Ou seja, é válida. Quer dizer, é um cuidado constante que as pessoas têm que ter, de forma virtual, de forma física. Imagina, eu tenho aqui a nota de 420 e troco por uma de 100. Opa, eu quero. Né? E a pessoa acaba trocando essa nota de 420 por uma de 100. Quer dizer, o pessoal tem que ter realmente muito cuidado, né, doutor Everton? O estelionato, né, quando a gente fala de crimes do consumidor, aí a gente tem os crimes próprios, que estão previstos no próprio Código de Defesa do Consumidor, e a gente tem crimes que não estão previstos no Código de Defesa do Consumidor e podem ser utilizados nas relações de consumo, né? O estelionato é um deles, que é exatamente o que a doutora Helena falou, o que o senhor Walter falou, que é essa questão. O estelionato, ele utiliza o quê? O exemplo clássico do estelionato é o bilhete do golpe premiado. Sim, esse que a pessoa vai viajar, a pessoa chega com um bilhete e fala, olha, eu ganhei aqui a quina, tenho R$10 mil aqui. Ou até a Mega Sena uma também. mega. E aí a minha mãe faleceu na Bahia e eu preciso viajar lá, só que só segunda-feira, hoje é sexta-feira, a gente só abre segunda-feira, eu preciso que minha mãe faleceu, eu preciso ir no enterro dela. Você já atendeu esse tipo de cliente, já, doutor Everton? eu fico mais pela vítima, mas... Sim, pela vítima, claro. Enfim, aí, esse ganho excessivo tem um certo dolo da vítima, né? Porque ela acha assim, vão me dar muito bem, porque a pessoa fala, olha, não, então vamos fazer o seguinte, me dá R$100 pela nota de 420, opa, vou dar 100 e vou ganhar 420, é um negócio da China, né? Então é exatamente aí que começam os golpes. Há um certo... A vítima acha que está se dando muito bem e ela acaba, né? Na verdade, ela está sendo lesada. Há um certo dolo ali da vítima, uma intenção da vítima ali, olha, vou me dar muito bem em cima desse cara. E, na verdade, ela está sendo passada para trás, né? Quando a gente fala de estelionato. E isso fica mais evidente, geralmente, quando a gente vai comprar no local,
como tem um estabelecimento físico, você tem um CNPJ ali, esse CNPJ está vinculado a uma conta bancária, fica mais fácil de você entrar na justiça, né, e obter o seu ressarcimento. Mas quando a gente fala em sites que chamadas compras pessoas a pessoas, aí a gente tem uma infinidade de golpes, Walter. Que é mais ou menos assim, por exemplo, OLX, Mercado Livre, você não está comprando do Mercado Livre, o Mercado Livre ele é um intermediador, né? Você está comprando de uma outra pessoa, você está comprando ali a pessoa, o que acontece muito, um golpe que está muito famoso hoje, e muitas pessoas caem, é o seguinte, eu estou vendendo lá a minha caminhonete, sei lá, S10, vou botar aí um carro aí de 100 mil reais, estou vendendo lá a minha S10, não sei qual o valor, mas vamos supor que ela vale ali 100 mil reais, aí eu pego as fotos do meu carro, coloco lá as fotos, tudo bonitinho, coloco meu telefone. Aí o estelionatário vê aquilo ali, fala, ele pega minhas fotos, clona minhas fotos e faz um anúncio igual. Só que ele põe lá, S10, 70 mil reais. Ou então, 60 mil reais. A pessoa está procurando, vê poxa, um S10, 40, 50 mil reais, muito barato, vou comprar, quero ver esse carro. Aí a pessoa liga para o estelionatário. O estelionatário vai receber a mensagem e fala, vamos se encontrar em tal lugar. Aí ele fala comigo, que sou o dono do carro, fala, eu quero comprar o seu carro, meu nome se identificando como outra pessoa, meu nome é fulano, e as duas pessoas se encontram. Só que hoje em dia, geralmente quando você vai passar o Pix, você passa por onde? Por onde? Beleza, vamos acertar o pagamento. Faz o Pix aí. Vou te passar no WhatsApp ou na rede social. Aí a pessoa passa o WhatsApp para esse intermediário que passa o Pix dele. Esse é um golpe bem comum, bem comumzinho que acontece. Entendeu? Que são pessoas para pessoas. É claro que a justiça tem, geralmente, o STJ tem alguns julgados dividindo o valor do bem, né? Para duas pessoas, ou outros julgados eu já vi também que como houve a tradição do bem, quem fica com a tradição tem que se responsabilizar, enfim, uma série de coisas. Então, a responsabilidade, quando a gente fala assim, a responsabilidade, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente está comprando, a gente tem que tomar cuidado, como a doutora Helena falou. Vamos olhar, tem alguns sites que são sites que garantem ali tem ali uma certa, né, contabilidade daquele site, quantas reclamações que ele tem, quando ele não tem. E quando a gente vai comprar de pessoa para pessoa, desconfie, entendeu? Não passe o DUT até o dinheiro cair na conta, esse tipo de coisa. Quer dizer, a gente, né, doutor Diego, falando sobre compras, festas, mas é importante a gente também puxar esse assunto para o pessoal não ter prejuízo, não é? Demais, Walter. Eu acho que, na verdade, os clientes que eu tenho atendido nos últimos 3 meses, doutora Thaís, normalmente têm sido as pessoas que tomaram golpe na internet, fizeram o uso da internet para comprar sem saber, igual a doutora Helena mencionou, pesquisar o mínimo possível. E a gente não está falando de necessariamente ser pessoas, Alexandra, pessoas que são advogados ou que entendem da lei, ou mesmo que entendam muito, como essa geração mais recente, o Z, Alfa, a lidar com a internet. A gente está falando de pequenas pesquisas. Você pode colocar o nome da empresa, o site Reclame Aqui, como a doutora Helena pontuou, é um site que eu gosto demais. E eu até instigo aos consumidores que nos ouvem que continuem a compartilhar a informação, porque aquele mecanismo é para todos nós. Lá você pode avaliar a empresa, como ela se portou no antes, no durante e no depois da aquisição dos seus produtos, dos serviços que você buscou comprar, Walter. Então eu acho que o Reclame Aqui é necessário ser buscado sempre antes de qualquer, mínimo, sempre antes de qualquer aquisição na internet. Pesquisar o CNPJ faz parte, pesquisar se a empresa realmente tem feito promoções naquela semana, naquele dia, saber diferenciar na internet, principalmente, que eu tenho atendido muitos clientes nesse sentido, saber diferenciar as propagandas. Normalmente as empresas, Everton, elas têm umas propagandas muito comuns. Ela às vezes muda de lugar, o preço, o produto, o serviço que ela oferta, mas a propaganda ela é desenhada, Walter, como usualmente vai ser aplicada no mecanismo para a gente conhecer. Na internet, no Instagram, no Facebook. Então, não busque simplesmente ver que o valor está mais barato do que o usual e correr para fazer aquela aquisição. Isso tem que se ter muito cuidado. É uma dica que eu falo para os meus amigos, para os meus clientes, familiares. Sempre duvide de tudo que vale a pouco ou vale a muito. Tudo que vale muito pouco, tem que se ter dúvida. Se você tem um celular que varia hoje aí de R$1.500 até 14 mil, como é que eu vou comprar esse celular por R$2.000?
Tenha muito cuidado com isso. Passagem aérea, usualmente no Brasil, há longos anos, se compradas de um dia para o outro, normalmente é mais de R$1.000 qualquer trecho. Se você está adquirindo essa passagem na internet por R$100, duvide. Às vezes tem promoção, né, doutor? Tem muita promoção e aí você tem que Por buscar esse onde? O site originário da empresa. Né? E a gente tem visto agora as empresas intermediadoras, doutora Helena, inclusive sofrendo por uma série de intempéries que cada vez mais, mesmo que eu vá comprar no valor menor nelas, que esteja tudo certo, porque não é golpe, Walter. Nesse caso, não é um golpe, a priori não se trata de um golpe. Elas estão vendendo no valor mais baixo, mas ainda assim vendendo no valor que não conseguem cumprir esse serviço. Aí é fraude. Pois é. Bom, doutora Helena. Só um adendo que o doutor Diego falou que é importantíssimo, Walter. Essas promoções, elas existem, como você disse, mas não para passagens de um dia para o outro. Você consegue para passagens a longo prazo. A longo prazo. Então, você compraria, por exemplo, hoje para viajar em março, mais ou menos. Em fevereiro, né? Que tem aí 2 meses. Se você comprasse hoje para viajar amanhã menos de R$1.000, é muito raro. Pode Raríssimo. acontecer? Pode, mas é muito raro. Só fazendo... Sim. Porque essa informação é extremamente importante, Walter. Extremamente, porque nessa época tá todo mundo doido para tirar férias. Exato. Principalmente porque as crianças estão entrando de férias, né? As crianças, Então, os é pais, onde- todo mundo. Exatamente. Confraternizar o Natal em outro lugar, né, doutora Alexandra? Outro ponto que eu achei muito importante que o doutor Diego comentou a respeito Doutora Alexandra. do Reclame Aqui, essa avaliação do antes, do durante e do depois, né, qual foi a solução que a empresa, qual foi a responsabilidade da empresa ao solucionar aquela reclamação, isso é muito importante também. Eu tive até uma experiência pessoal semana passada, esse momento de confraternização e tudo, e eu não poderia estar presente numa data importante de uma amiga, e eu encomendei uma cesta de uma loja dessas famosas de chocolate. E como por ser aniversário, teria que chegar no dia, né? Então, com antecedência, fui, encomendei. E a cesta foi enviada só no dia posterior ao aniversário. Já tinha passado. Já tinha passado. Aí eu entrei em contato com a empresa, reclamei e não tive nenhum posicionamento positivo. Fui no Reclame Aqui, deixei lá a minha experiência. E fui também na rede social da empresa. Deixei a minha experiência lá. Aí sim, a empresa veio, Trouxe entrou solução. em contato, trouxe uma solução, pediu 1000 desculpas, mandou uma outra cesta, tanto para mim quanto para a pessoa, para minha amiga, como forma de solucionar, de pedir desculpas pelo inconveniente. E eu fiz questão de deixar lá o meu registro no Reclame Aqui sobre o posterior, né? Sobre como foi o tratamento da empresa naquela reclamação. E você tem como fazer essa pesquisa também por lá. Tem sim. Porque tem muitas empresas que, de fato, acontecem alguns imprevistos, algumas interferências e o serviço não é prestado de forma perfeita, mas que eles têm essa responsabilidade com o consumidor de tentar resolver, de tentar não deixar judicializar. Então, é importante que a gente também pesquise isso e valorize esses pequenos atos, né? Exatamente. Agora, Só complementar, doutora Alexandra, agora tem as empresas estão utilizando um mecanismo que é praticamente em tempo real, que você consegue avaliar a pessoa que está do outro lado por exemplo, o Airbnb usa muito, o Mercado Livre também tem algumas, você olha os comentários, olha, Rede de comentários, sim, você ao importante. vivo você fala assim, olha, você entra no site, você vê a avaliação daquela outra pessoa que está do outro lado do Uber, por exemplo, você tem tantas estrelas, tantas 1000 viagens, tem tantos elogios, porque aí você consegue ter uma segurança naquele produto que é daquela outra pessoa que é singular, e a empresa está fazendo essa intermediação, né? Você consegue ver online. O Airbnb é campeão disso, olha lá, o lugar é maravilhoso, mas o Wi-Fi é ruim, né? Esse tipo de coisa. O número de negócios jurídicos é importante a gente se ater a esse número de negócios jurídicos, Walter, porque os ouvintes vão poder tomar mais cuidado com o que contrata, com o que compra, com o que adquire, entende? Eu acho que essa pesquisa, que a doutora Helena falou lá atrás, a pesquisa de preço, a pesquisa do produto, ela é muito relevante na hora de fazer qualquer tipo de aquisição de qualquer negócio jurídico que vai ser avançado na rede de consumo. Doutora Thaís, claro, né? O Reclame Aqui, altamente elogiado, mas aquela história, né? Muitas páginas já foram copiadas, inclusive de bancos e outras instituições, e as pessoas efetuando pagamento de boleto, achando que está efetuando pagamento para uma instituição a que ele acredita, na realidade
é falso aquele boleto, enfim. Não que estejamos aqui, de certa forma, colocando dúvida na seriedade da página do Reclame Aqui, de forma alguma. Mas é importante a pessoa checar se é o Reclame Aqui mesmo verdadeiro, para não entrar numa Reclame Aqui falso, onde tem ali que a empresa X dá o golpe em todo mundo, mas ali nessa página, olha, excelente, sempre honrou os seus negócios, para a pessoa não entrar numa dessa, doutora Thaís. Com toda certeza, Walter. Mas o Reclame Aqui, ele tem uma plataforma com uma estética muito própria. E isso acaba dificultando uma página semelhante. Dinheiro, doutora Thaís. Nota de dinheiro. Mas, de toda forma, Walter, toda cautela realmente é importante. Então, atentar para verificar se realmente é aquela página. Normalmente, essas páginas que têm muito acesso, ela tem os selos de verificação. Isso ajuda também ao consumidor ter uma noção se ele está na... O consumidor que a doutora Helena me humilhou, viu, doutora Helena? A senhora disse que o pessoal até os 25 é uma coisa, até os 50 é outra coisa. Depois, o pessoal sempre cai no golpe. Eu fiquei sentido, viu, doutora Helena? Mas brincadeira. Mas vale adicionar, Walter, os boomers têm sempre acesso para pedir auxílio tanto da geração Z quanto da geração Alfa. Doutora Thaís está com a palavra. Vamos lá. Então, além desses cuidados com a própria página do Reclame Aqui, hoje também há outros mecanismos para a gente estar verificando a confiabilidade ou não daquela empresa. Sim. Como a doutora Alexandra já colocou, as próprias redes sociais auxiliam bastante nesse ponto. Então, hoje, nós temos que cada uma das redes sociais, elas têm um papel diferente. Por exemplo, quando a gente vai buscar uma empresa para adquirir um produto, é muito comum que a gente procure no Instagram. E aí, no próprio Instagram daquela empresa, normalmente, há algum destaque relacionado às experiências dos clientes. Ali, você também já vai ter um link que vai te levar para a página oficial daquela empresa. Então, isso também são outros mecanismos que nos auxiliam a ter a veracidade sobre aquela empresa. O próprio Google Ads também, né? O próprio Google Meu Negócio também tem as avaliações dos consumidores. Então, ao colocar o nome da empresa no próprio Google, vai aparecer ali nas estrelinhas qual é a reputação daquela empresa. Normalmente, até problemas com call center, né? Às vezes é uma empresa que as pessoas entram em contato por telefone e ninguém atende. Normalmente, lá no Google, alguém comentou aquilo, que é uma empresa que, eventualmente, é inacessível o contato. Então, há essas outras formas da gente estar exercendo essa cautela no momento de optar pela empresa A ou pela empresa B, e até mesmo para se certificar se você está no site correto ou em algum que possa estar eivado de alguma fraude. Agora, essa questão do boleto, Walter, eu também acho importante a gente ressaltar, porque, infelizmente, eu também já atendi uma pessoa que foi vítima desse golpe. E é muito interessante porque os criminosos, quando eles entram em contato com a parte para vender o produto, eles passam o preço, se mostram como representantes de uma determinada empresa, só que os dados que normalmente constam no boleto são de um fornecedor diverso. Então, digamos que eu estou comprando da empresa A e a Helena é a vendedora. Só que lá no meu boleto vai estar, por exemplo, no nome da doutora Alexandra como a pessoa que vai receber o pagamento. Então, hoje em dia, né, até mesmo porque a forma de pagar as nossas contas mudou diante dessa lógica da própria tecnologia. No momento de efetuar o pagamento de uma conta como essa, a gente atentar se o destinatário dos valores é de fato a pessoa ou a pessoa jurídica com quem você está contratando. Então, a própria estrutura do boleto, analisar aqueles detalhes de quem compra, quem vende, também é um ponto que o consumidor precisa estar atento. Doutor Heber. Walter, a gente tem algumas técnicas aí que eles utilizam, né? Tem aquela envio de e-mails em massa, chama spam phishing, que é um link ou que a pessoa clica e ela vai para a página do banco. O que é importante, assim, tem outro que é, por exemplo, você baixa um arquivo da internet, instala um programa. Você está falando de boleto? Não. Estou falando de fraudes. Vou chegar ali onde a doutora está falando com relação a sites. Sim. Porque, às vezes, a pessoa chega um e-mail lá, Banco do Brasil. A pessoa entra, aí ela clica naquele Banco do Brasil, aí vai para a conta dela e é um site igualzinho, tem até o selo. Às vezes, eles são impressionantes que eles falsificam até o selo. O que é importante a gente verificar? Primeiro é o caminho, né? O caminho, porque geralmente é bb.com.br. Então, a gente tem que verificar, porque às vezes ele põe BB1
ou então b1b.com.br, algum detalhezinho que ele altera ali, e isso faz diferença ali no servidor que está sendo acessado. Isso é importante, tá? Segunda coisa, se for um site que ele é malicioso, esse site ele vai aceitar qualquer senha que você colocar lá. Então, se você entra lá e põe 123 e ele entra na sua conta, então, porque às vezes ele está ali só para capturar a sua conta, né? A gente tem keyloggers também, que são aplicativos que a pessoa baixa, onde você clica, ele tira uma foto da tela. Então, o importante é só baixar aplicativos de sites confiáveis, por exemplo, vai baixar o aplicativo do site do Banco do Brasil. Tem que ter certeza, confiabilidade, que lá o caminho está correto, que aquele é o site. Porque às vezes você pode baixar um aplicativo e ele abre uma porta no seu computador, né? Então, é uma coisa muito detalhada, mas a gente que é consumidor, e eu me incluo nessa questão, a gente tem que prestar muita atenção nisso, muita atenção mesmo. E com relação ao que a doutora Helena falando das gerações ali, que eu vou até pedir pro doutor explicar ali o que ele falou. Boomers, Alpha, Boomers até 84, aí o X, depois vem a Millennials, Z e agora acho que é a Alpha, né? Z, depois da Z agora é a Alpha, de 2010 pra cá. Eu sou da geração década de 80. Então para evitar qualquer tipo de dúvida ainda é boomer. E qualquer tipo de risco, é melhor então levar o dinheiro na pasta, né? Fica mais fácil, doutora Helena. E o assalto, né? Não pode dar bobeira com o assaltante, né? Senão vai perder o dinheiro todo. Com relação a crimes cibernéticos, dependendo até de onde o servidor é armazenado, a idade da pessoa, se é pessoa idosa, a lei prevê algumas causas de aumento de pena, né? Algumas qualificadoras com relação a crimes praticados pela internet. Isso é pena para quem praticou o crime. Para quem praticou o crime. Devolver o dinheiro para quem perdeu. Essa é uma grande dificuldade, porque geralmente quem pratica esse crime, eu já peguei alguns casos, quer dizer, vários casos lá no escritório, geralmente eles usam conta de laranjas, né? Então, aquela conta que cai é um terceiro, igual a doutora Thaís falou, que é importante você olhar se a pessoa que você está comprando, será que, porque assim, quem paga mal, paga duas vezes, né? Sim. Então, às vezes você pagou mal, pagou para a pessoa errada, essa pessoa é um laranja da vida que ninguém sabe qual é, abriu uma conta online aí num banco desses da vida, então esse dinheiro você não vai recuperar nunca. Isso é importante observar. Doutora Helena, um minutinho para a gente arrematar tudo que foi dito até agora. Oh, meu Deus. Desafio. Esse é para descontar que a senhora nos humilhou aqui, viu, doutora? Então eu vou pedir desculpa pela suposta, não foi minha intenção. Mas é importante, Walter, a gente falar isso e assim, até peço desculpa se algum ouvinte se sentiu efetivamente nessa postura, por quê? É importante a gente falar porque a inteligência artificial ela tem trazido muitos problemas, e eu até deixo isso aqui como pauta para a gente iniciar no próximo bloco, né? Que, inclusive, o uso da imagem, a inteligência artificial, Walter, já está numa situação tão grande que ela usa indevidamente a imagem de pessoas famosas para aplicar golpes, né? Inclusive, foi uma matéria gigante ontem num grande jornal televisivo que falou justamente sobre isso. Por quê? Né? E isso acontece mesmo. Eu recebi, meu padrinho me ligou e falou: Lena, eu vi que o William Bonner está falando de um mega produto aí que o governo está tentando, os bancos estão tentando esconder da gente. Você pode olhar para mim? A hora que ele falou desse jeito, eu falei: e onde que ele viu? Ele recebeu o vídeo por onde? Pelo YouTube. Né? Então, deixo aí aberto. Mas, com relação à questão, né, dos consumidores boomers, né, que a gente fala que são eu falei acima de 50, 60 anos, existe também uma proteção especial para esses consumidores, né? Eles são considerados hipervulneráveis. O consumidor, de um modo geral, ele é considerado vulnerável, porque sempre tem a questão da boa-fé objetiva, né, para o consumo. Mas aqueles que estão acima dos 60 anos, eles são considerados hipervulneráveis e aí, consequentemente, não só o aumento de pena para o criminoso que comete o ato ilícito, né? Mas a forma de tratamento e a análise que deve ser feita, ela é diferenciada. 1 minuto não dá para aprofundar no próximo bloco. Tá bom, então. Nós vamos então sair para o intervalo, peço licença, mas daqui a pouquinho nós vamos retornar e vamos avançar no nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, são 16 horas mais 6 minutos. Estamos de volta, já entrando
na segunda hora do nosso debate. Debate que hoje está voltado aqui para essa época do ano, época em que as pessoas, pelos nossos costumes, as pessoas aqui gostam realmente de presentear, como também de receber presentes, ou então de se auto-presentear também, por que não, né? Um carro novo, uma geladeira nova, enfim. E nós estamos aqui com os nossos convidados e também com as nossas convidadas, justamente abordando aí essa questão. Estamos com o doutor Diego Dutra, que é advogado especialista no direito do consumidor e vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui do Guará. A doutora Alexandra Mendes, também advogada, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Guará, com o doutor Everton Nobre, que é advogado criminalista, professor, conselheiro da Ordem dos Advogados e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Sobradinho. A doutora Helena Lariucci, professora, advogada, mestre em Direito, presidente da Comissão de Processo Civil do IBDFAN, aqui da nossa capital federal. E também a doutora Thaís Cristina Freitas Marques, advogada, professora, mestranda em Direitos Humanos pela UNB, que inclusive pediu aqui a palavra, né, a doutora Thaís, justamente para falar dessa questão, né? Hoje, evidentemente, que os jovens têm uma facilidade 1000 vezes maior de manusear, portanto, aí os seus equipamentos e entrar nas redes sociais, ali fazer suas pesquisas, saber com quem está falando, o que já é mais difícil para quem, de alguma forma, é do tempo da máquina de escrever, da máquina que tinha filme ainda com rolo e outras coisas mais, né, doutora Thaís? Mas a senhora que pediu a palavra para falar justamente desse aspecto, né, da pessoa idosa nesse mundo novo. Exatamente, Walter. Eu acredito que esse tema é muito relevante e a gente precisa trazer aqui para o debate. Começo falando que a proteção ao consumidor, ela está prevista na nossa Constituição Federal, que a gente tem disposições específicas no próprio Código de Defesa do Consumidor, que, na verdade, apresentam uma vedação a empresas, né, ao fornecedor, a se valer da posição em que ele exerce para se beneficiar a partir de uma fraqueza do consumidor, seja essa fraqueza em razão da idade, da condição de saúde ou de outra vulnerabilidade desse público. Então, quando a gente pensa no consumidor idoso, que como a Helena já colocou dentro desse contexto da hipervulnerabilidade, a gente precisa ressaltar que ele demanda também uma proteção maior, justamente por conta dessa questão do desafio da adaptação à tecnologia, à compra pela própria internet, mas eu diria que a proteção ela vai além disso. A gente precisa lembrar dos golpes e eventuais fraudes que ocorrem por meio do telemarketing e eventuais também abusos de empresas por meio dessa plataforma. Então, o idoso que muitas vezes está isolado, às vezes está sozinho na sua residência, recebe um telefonema fornecendo um produto que eventualmente ele possa sim ter interesse em adquirir, mas que as condições que são tratadas dentro daquela modalidade eventualmente não permitem acessar uma terceira pessoa para tirar uma dúvida ou até mesmo fazer uma comparação rápida na internet para ver se aquele produto ou serviço é ou não adequado e eventualmente ele acaba contratando algo ou por um preço muito elevado ou eventualmente ainda fazendo um pagamento e caindo num golpe. Então, as empresas, né, as próprias plataformas, elas precisam trabalhar essa questão da informação a esse público idoso para que ele também esteja ciente de alguns cuidados que precisam ser tomados diante de contextos como esse. Por exemplo, hoje, pela própria plataforma de transparência do nosso governo, nós conseguimos mapear se uma pessoa é ou não servidora pública. Então, um golpista que tem essa informação, ele já vai deduzir ou que ela tem uma conta no Banco do Brasil, ou que ela vai ter uma conta no BRB, ou que ela vai ter uma conta na Caixa Econômica Federal. E ao entrar em contato e se manifestar para aquele idoso, por exemplo, olha, eu falo aqui da sua agência da Caixa Econômica Federal. De início, aquela pessoa pode não ser, realmente não ter uma conta vinculada àquela agência bancária. Mas se de fato ela tiver, isso já fornece para ela uma identificação. Ela fala, não, sim, eu tenho sim. Não, porque estão querendo fazer uma compra no seu cartão do valor X. Ah, não, mas eu não fiz essa compra. De fato, ela não fez. E aí a pessoa fala assim, não, mas para eu cancelar
essa compra, eu preciso que a senhora me forneça os seus dados. E o número do seu cartão. E o número do seu cartão. E aí a pessoa vai fornecendo na maior ingenuidade, tentando achar que ela está se livrando de um problema, mas de fato ela está adquirindo um outro. Então, qualquer contato que seja feito, especialmente pelo telefone, o consumidor idoso também acaba por estar em um contexto de vulnerabilidade ainda maior. Então, assim, a gente deixa o alerta novamente para os consumidores, né, para quem está nos ouvindo, para que, especialmente quando envolver questões bancárias, né, que são informações ainda mais sensíveis do que uma simples compra de um serviço ou produto, mas que a pessoa deixe, de fato, para entrar em contato com o número oficial, normalmente no verso do cartão, ou com o seu próprio gerente, a pessoa da sua confiança dentro daquela instituição financeira, para evitar fornecer as suas informações e dificultar ainda mais sanar um eventual prejuízo que ela venha a sofrer em decorrência dessa postura. Doutora, antes da senhora, o doutor Diego pediu aqui, já eu passo para a senhora. Vamos lá, doutor Diego. Não, na verdade, até para contribuir, complementando a fala da doutora Thaís, o Walter, veja, minha avó comemorou 85 anos na sexta-feira, graças a Deus. E a dica que eu faço para os idosos que são hipervulneráveis, como a doutora Helena já nos colocou, é o seguinte, primeiro, não aceite nada por telefone ou internet, que é um meio que você não está apto, não consegue desenvolver, não consegue entender muito bem como funciona. Então, quais foram as dicas que eu consegui ensinar e minha avó tem aplicado e tem dado muito certo? Primeiro, não aceitar na ligação que fazem para ela qualquer produto ou serviço. Primeira coisa, ela ouve, ela anota de onde e posteriormente ela faz contato, como a doutora Thaís está colocando, à empresa ou até mesmo a nós, netos, para que possa lhe auxiliar na compra daquele produto que lhe interessa, para auxiliar se aquela ligação do banco realmente é verdadeira e, se for necessário, até ir ao banco presencialmente, ainda que seja um pouco chato, mas se possível, ir ao banco para poder atualizar as informações. Então, Walter, é de suma importância que nós tenhamos em mente que os criminosos estão, Dr. Everton vai poder falar, muito mais especializados a cada dia. Eles estão um passo à frente e a gente precisa acompanhá-los. E para a gente acompanhar, a gente precisa ensinar também aos idosos que são hipervulneráveis como tentar se livrar desses atos criminosos. E eu acho que essas dicas têm dado muito certo, então estou compartilhando com os ouvintes, com vocês, para que a gente possa cada vez mais tentar afastar esses atos criminosos dos idosos, que são realmente usuais. Doutora Helena. Rapidamente, complementando tanto o doutor Diego quanto a doutora Thaís, e já passa aqui para o doutor Everton. 2 pontos. É importantíssimo essas 2 dicas que o doutor Diego e a doutora Thaís deram. E o mais importante, Walter, quando recebeu essa ligação, desligou, não retorne imediatamente de telefone fixo. Porque geralmente, eu não sei, né, assim, tem gerações que não sabem o que é telefone fixo, mas o telefone fixo não é igual ao celular que você aperta o botãozinho vermelho e desliga a ligação. Só desliga a ligação quem fez a ligação. Então, muitas vezes, o que é que esses seres mal intencionados, né, que eles fazem? Eles ligam, eles avisam, eles fingem que desligam. A pessoa pega o telefone e disca imediatamente o número oficial e eles estão ali para atender, porque eles não desligaram a ligação telefônica. Então, se aconteceu isso, ligou para a residência, e isso aqui é uma dica que a gente dá para os idosos, porque eles são um público, né, que são o foco desses criminosos, mas não só para eles, é para qualquer cidadão, tá? Essa dica. Recebeu a ligação em telefone fixo, não retorna. Deixa o telefone lá desligado, pega um celular, liga do celular ou espera um tempo para poder fazer essa ligação. E quando tirar o telefone do gancho, né, para fazer esse retorno, espera dar a linha, que a gente chama, né, que é aquele barulhinho mesmo da linha, para efetivamente ter certeza que não tem uma pessoa ali, tá, que vai fazer esse encaminhamento. Mas sempre, 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 a melhor dica é não faça a ligação no telefone fixo. Pega um celular e faz a ligação do celular. Por quê? A gente não sabe quanto tempo esse criminoso vai ficar com a sua linha, né, ali bloqueada para poder tentar fazer o cidadão cair no golpe. E aqui,
o doutor Diego falou uma coisa bem importante, e como o doutor Everton já pediu a palavra, eu já vou, né, lançar aí. O sistema brasileiro, o sistema jurídico brasileiro, ele não tem condição de adivinhar os crimes que podem surgir ou que podem acontecer, né? Então, existem as previsões legais, mas geralmente é assim, acontece o crime para depois ele se tornar algo que o legislativo atribui como crime, vem a votação, né, no Congresso, na Câmara Legislativa, no Senado e tal. Então, não tem como a gente adivinhar que um possível crime pode acontecer. A gente tem o sistema, né? Existem os crimes que são definidos pela legislação penal, mas cada dia que passa, eles se atualizam. O doutor Diego pontuou muito bem, né? E o sistema jurídico, por mais célere que ele tente ser, o sistema legislativo, muitas vezes ele demora, né? Por exemplo, a gente falando em tecnologia, tem o crime de pornografia de vingança. Isso está classificado como? Já está vindo aí. Entra na lei Carolina Dickmann, entra na lei, no Código Penal, né, no estupro, entra... Entende? Então, várias questões são tratadas. Inclusive, tem agora um projeto de lei bem recente sobre a criminalização do cyberbullying e do bullying. Então, é importante a gente comentar isso. Por quê? Porque é muito melhor tomar as providências para não cair no crime, né, não ser vítima de um crime, deixa eu corrigir, para não ser vítima de um crime, porque muitas vezes pode não ter a sensação de justiça, né? A vítima, ela pode não ter a sensação de justiça, seja na devolução dos valores, quando eles são desviados, né? Seja na localização desse cybercriminoso, na punição dele também, né? Então, é importante fazer esse adendo e reforço que foi muito importante, tanto a pontuação da doutora Thaís quanto a pontuação do doutor Diego sobre essas precauções. Não só para os idosos, a gente focou um pouco aqui nos idosos, mas para todos. Está olhando para mim, eu não sei por quê. Doutor Everton, por favor. Acho que essa discussão sobre o crime assim, é uma questão até ética, porque até onde, porque o crime é aquilo definido, né, pela lei, que sempre chega depois, né, pela lei, o que a conduta pior da sociedade, né. Então a gente tem que, assim, na minha visão, há uma discussão muito ética com relação a isso, porque, por exemplo, até que ponto a empresa, por exemplo, que é de smartphone, que tem todos os seus dados, que são conectados à internet, até que ponto ela pode utilizar seus dados para fazer vendas, para ganhar dinheiro com isso? Então, assim, isso é criminoso ou não é criminoso, né? Porque a gente às vezes fica pensando só na questão de uma conduta assim, de uma conduta de uma pessoa que lesou a outra, mas já a gente levando isso para um sentimento macro, né, que acho que a gente tem que se perguntar, porque quando você tem um smartphone, como a doutora Helena até falou aqui, ou um celular qualquer, você conecta à internet e suas fotos tem acesso à nuvem, tudo está acessado à nuvem, então a gente tem aí várias empresas, né, com vários big data, né, que fala, com metadados aí, que isso vale muito dinheiro, né, vale muito dinheiro especialmente para vendas, porque hoje em dia, não sei se vocês algum dos senhores já repararam, às vezes eu estou falando aqui, peraí, eu quero comprar, sei lá, eu quero ir no salão, aí o celular aparece lá, salão de beleza, eu quero comprar um sapato não sei o quê, fogão não sei o quê, e você nem escreveu no celular, porque hoje em dia o celular, ele está o tempo todo captando ali, né? Tem alguns algoritmos ali, os celulares hoje em dia tem sensores 3D que eles conseguem mapear a sala que você entra. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de crime, a legislação sempre vinha atrás, né? Mas a gente tem já a LGPD aí, que, né, regula um pouco com relação a isso. Tanto é que os celulares, o Marco Civil da Internet, tanto é que os celulares hoje eles perguntam, você quer compartilhar seus dados? Eu geralmente ponho não, né? Mas acho que não adianta muito, não. Eu acho que não adianta muito, não, com relação a isso. Porque as pessoas, assim, essas entidades querem dinheiro, né? Eles querem ter dinheiro da gente. O criminoso, ele utiliza de subterfúgios. Mas até que ponto, acho que a discussão que eu quero levantar aqui, Walter, é até que ponto ético eu posso ligar para oferecer milhares de vezes um produto para um cliente como empresa, ou para cobrá-lo, né, 50 milhões de vezes, o celular toca, às vezes uma pessoa bota o seu número lá,
Ah, você que é o doutor, ou você que é o José, o Mário, o André? Não, não sou não. Aí tá bom, aí toca de novo. No horário do almoço, 50 vezes. Né? Eu acho que essa discussão também tem que ser levantada, assim. Uhum. Deixa eu voltar com a doutora Alexandra. Doutora Alexandra, claro, nesse conjunto todo que nós estamos aqui alertando, tem também aquela velha história, nessa época do ano, se fomenta bastante, não é? Compre, vai à loja, compre. E as pessoas ficam naquela, né? Eu tenho que dar um jeito para poder, de alguma forma, ter um crédito para eu poder, então, entrar nessa onda também do comprar. Sempre foi assim. Aí, de repente, vê ali, limpa o nome. Ou seja, a pessoa está com pendências financeiras, está com o nome restrito no Serasa, alguma coisa nesse sentido. De repente, vê ali uma empresa que está oferecendo limpar o seu nome, você volta a comprar tranquilamente, sem nenhum tipo de problemas. Ou seja, é importante que as pessoas também, de alguma forma, não se deixem levar para facilidades como essa de limpar o nome, porque na realidade, como foi dito aqui, está comprando realmente um grande problema na sua vida. Com certeza, Walter. Principalmente, assim, eu acho importante passar até a mensagem do espírito natalino, né? Porque essa época do ano, na verdade, a gente está comemorando o Natal, né? Então, esse espírito natalino não necessariamente deveria estar relacionado a compras, né? Há outras formas de confraternizar, de celebrar a data, sem necessariamente estar vinculado a compras. Mas, mesmo assim, o consumidor querendo, por uma questão de tradição, de carinho, prestigiar os familiares, os amigos queridos, ali os familiares, parentes mais próximos, existe a questão do poder, né? O consumidor estar atento à sua necessidade e o que ele realmente de fato pode de crédito, para não se endividar, para que essa questão de final de ano, de clima natalino, de festas de final de ano não possa causar problemas maiores para o ano que entra, né? Então é importante que a gente consiga passar por esse período, celebrando esse período, dando valor aos valores do Natal e, se possível, se for dentro da sua possibilidade financeira e da sua vontade, presentear os queridos ali e tudo, mas não usar isso como algo tão essencial ao ponto de se endividar, de ter que se comprometer no próximo ano, né? E principalmente evitar cair nesse tipo de golpe, de limpa o seu nome, de conseguir um empréstimo fraudulento, alguma coisa nesse sentido. Então, como todos aqui já explanaram muito bem essas questões de ficar atento, pesquisar e evitar esse tipo de constrangimento. Doutora Thaís, evidentemente que as pessoas, quando vão adquirir os seus produtos, muitos primam pela qualidade e outros primam pela quantidade. Se com o dinheiro que eu tenho dá para levar só um, porque é muito caro, mas tem aquela outra loja ali que não tem nem nome de loja, mas tem ali numa esquina, enfim, onde se sabe que não tem nota fiscal, ali com um dinheiro que eu tenho dá para comprar para 5. Quer dizer, é importante também que as pessoas, de alguma maneira, elas prestem atenção nessa questão, ou seja, da qualidade, quantidade, onde está comprando, com quem está comprando, para que, caso tenha algum tipo de problema no futuro, esse problema possa ser, de certa forma, resolvido, porque aparece ali quem foi o autor da venda, alguma coisa nesse sentido? Excelente pergunta, Walter. Existem algumas questões que a gente precisa levantar sobre esse seu questionamento. O primeiro deles que eu destacaria é que quando a gente compra de um comerciante informal, que normalmente não fornece a nota fiscal, que não tem um CNPJ, a gente afasta aquela responsabilidade, enfim, ou dificulta o exercício da responsabilidade do fornecedor em relação àquele consumidor. Então, digamos que eu compre de um comércio informal, de rua, um vendedor que ocasionalmente está em determinado local, em contrapartida, comparando, né, com uma loja que esteja no estabelecimento físico. É óbvio que mesmo que seja o mesmo produto, digamos que o produto eventualmente veio com defeito de fábrica. Eventualmente, se eu for aquele comerciante que está lá ocasionalmente, que não me forneceu uma nota fiscal,
eventualmente eu posso ter um pouco mais de dificuldade de resolver aquela questão consumerista, ou de obter um produto igual, ou de obter o ressarcimento do valor que eu paguei por aquele bem, em razão daquele defeito de fabricação, do que se eu fizer essa compra num estabelecimento que, enfim, me forneceu o meu cupom fiscal, que normalmente, né, os estabelecimentos já colocam até a cópia do CDC bem no balcão, né? Então, a gente tem uma maior facilidade não só de obter a resolução daquele problema, mas de eventualmente minimizar o seu prejuízo, obtendo a troca do produto ou obtendo o ressarcimento do valor que foi pago, em razão daquele defeito de fabricação. Mas há algumas outras questões, Walter, que a gente também precisa cuidar. Por exemplo, quando eu trato de bens que são duráveis, existe algumas preocupações. Normalmente são bens de valor mais agregado. Então, assim, vou comprar um smartphone, como disse a professora Helena, óbvio que isso já vai me dar um certo dever de cuidado maior, porque naquela compra eu vou estar empregando um valor financeiro elevado. Agora, digamos que eu vou comprar um bem para consumo, um alimento ou alguma bebida, e aí isso também a gente precisa analisar com cautela, porque, de repente, aquele estabelecimento que está fazendo a venda daquele produto, às vezes não acondicionou de uma forma adequada, ou às vezes pode ser uma falsificação também. Então, quando a gente trata de bens de compra de questões que envolvam o gênero alimentício, isso também requer cuidados, e especialmente nessa época do ano, que a gente não só adquire os produtos congelados, não só como a gente adquire uma maior quantidade de bebidas alcoólicas, ou até mesmo os famosos, né, fogos de artifício. Então, assim, são outros produtos que, a depender do segmento, a importância do consumidor escolher uma loja adequada para estar adquirindo aquele bem também é muito importante. E, para finalizar a minha fala, Walter, eu gostaria de ressaltar que, ultimamente, quando a gente fala em vendas, né, quando a gente fala em comércio, as empresas, elas não só vendem um determinado produto. Como você disse, né? Às vezes eu adquiro o produto A que custa X, numa lojinha que não tem nome, mas um produto semelhante, mas por ter uma marca que emprega um valor agregado que vai custar 10x na loja do lado. E o porquê disso, né? Hoje em dia a gente fala muito em experiência do cliente. Então, as lojas, elas também vendem essa experiência do cliente. Eu uso aquele bem, eu consumo aquela marca, e isso, em relação ao público no qual que se relaciona comigo, né, isso também transmite um determinado valor, eventualmente. Então, quando a gente pensa nessa experiência do cliente, diante também de tudo que a gente está comentando aqui sobre segurança, a gente ressalta o dever da informação, que a doutora Alexandra já colocou em alguns momentos da fala, da importância das empresas fornecerem de uma forma adequada as informações ao consumidor, seja em relação àquele bem, seja em relação àquela prestação de serviços, seja em relação àquele produto que está sendo ofertado, de modo que a gente possa minimizar eventuais prejuízos e incorreções, né? Digamos que um consumidor incorra em erro, né, no momento que ele está adquirindo algum determinado bem ou produto. Doutora Alexandra pediu a palavra? Sim, só para complementar, a doutora Thaís falou uma coisa fundamental, essa questão da compra com um fornecedor informal ou de um estabelecimento já mais estabelecido. Ela falou em relação a alimentos, em relação a outros produtos mais duráveis. E eu achei importante mencionar a questão dos brinquedos, porque nessa época do ano a gente costuma presentear muito as crianças, né? Eu tenho uma filha pequena e ela já está ansiosíssima pelo Papai Noel. Bom. Então, assim, é importante que o consumidor se atente nisso no ato da compra de locais informais, que não tem nota fiscal, até pela questão do selo do Inmetro, da identificação da idade correta daquele brinquedo,
porque gera uma questão de segurança para a criança, né? Porque não é à toa que tem idades recomendadas, né? Superior a 3 anos, 5 anos, 10 anos, enfim, a idade que o brinquedo estipule. E o selo do Inmetro também, que isso é uma garantia que a criança não vai machucar, que aquele brinquedo não vai causar maiores danos. Então, a importância do consumidor ficar atento na hora de efetuar a compra nessa época do ano, que também é muito forte em relação às crianças, né? O apelo das crianças para os brinquedos de Natal. Até porque, né, doutor Everton, um brinquedo desse que não tem um selo do Inmetro, como foi dito aqui pelas doutoras Alexandre e também a doutora Thaís, um brinquedo pode ser até mesmo fatal para uma criança ou então lhe causar lesões. Então, daí a responsabilidade também dos pais de, ao adquirirem, portanto, esse brinquedo, saberem que esse brinquedo é seguro, que passou realmente por inspeção, e não aquele que, de alguma forma, está sendo vendido, não se sabe a origem, de onde é que veio, quem fabricou, quem, inclusive, vendeu, porque amanhã já não vai estar mais no mesmo lugar. Isso é de suma importância, essa verificação, não é? Exatamente, Walter. A nossa sociedade, né, mais uma vez a gente volta ao começo do nosso papo aqui, na introdução, que é a questão da segurança. Porque a tinta que é utilizada, né, tem tintas que têm componentes que são inadequados. Então é importante o pai verificar toda essa questão para que e a idade adequada também, para que esse brinquedo ele garanta a segurança daquela criança que está brincando, não engolir, né, também, não ter partes móveis para aquela idade, enfim, certíssimo. Perfeito. Doutora Helena, evidentemente que a publicidade, e eu sempre elogio bastante aqui os nossos publicitários, né, pela sacação, enfim, pelo trabalho que eles desenvolvem, a finalização do trabalho de publicidade dos brasileiros realmente é sensacional, né? Eu sou realmente fã de carteirinha dessa turma. Agora, interessante também que a senhora levantou a inteligência artificial, que hoje em dia ela pode pegar a minha voz, a fotografia ou até mesmo a minha foto, ou então de alguém televisivo, como a senhora muito bem pontuou agora há pouco sobre o padrinho da senhora, que acreditou estar vendo ali o William Bonner fazendo uma publicidade que na realidade era uma inteligência artificial. Ou seja, as pessoas têm que ter realmente muito cuidado. Agora, é possível saber que essa inteligência artificial de alguma forma está sendo posta ali para enganar de uma verdadeira? Quer dizer, é possível dentro das tecnologias distinguir, portanto, aí o falso do verdadeiro? Walter, algumas questões elas devem ser observadas para responder essa pergunta. Primeiro, é possível, mas é difícil, né? A possibilidade existe, mas existe uma dificuldade muito grande, porque geralmente, quando essa publicidade vem, ela vem em um momento em que o consumidor ele não está em busca dela, ele está num momento de lazer. Então, ou ele está assistindo um vídeo, ou ele está lendo uma notícia, ele está em um momento de lazer e vem essa publicidade. Então, tecnicamente, o pegaria desprevenido, né? Porque quando a gente está em busca de algum produto ou algum serviço, a gente está ligado naquilo. E aqui eu vou, antes de continuar a resposta, algo que é importante que a gente ainda não comentou aqui, quando o consumidor for fazer a compra no e-commerce, ou seja, na internet, ele sempre tem que olhar do lado esquerdo, lá onde ele digita o endereço do site, o www. Se tiver um cadeado fechado, geralmente esse site, ele é o site que tem confiabilidade. Um cadeado, o desenho de um cadeadinho, cadeado igual aquele da mala, né? Não falsifica esse cadeado, não. Né? Utilização de criptografia. Utilização de criptografia. É mais difícil. Mas para nós, eu falo assim, eu não entendo. Porque aqueles dados, eles não podem ser interceptados por um terceiro, né? Eles estão criptografados, significa que a comunicação é segura entre o site e a pessoa que está navegando no site. Então, por exemplo, você coloca lá um dado seu, você vai colocar lá agora entendeu? Entendi. Aí esse site está criptografado. Geralmente é o que os bancos utilizam, os bancos e os sites mais de vendas, esses e-commerces mais seguros, todos eles utilizam criptografia. Doutora Helena. Então, quando tem esse cadeado trancado, como o Dr. Everton explicou para a gente, ele certamente é um site mais seguro. E é mais difícil usar essa criptografia nos sites que não são tão seguros, né? Então, é interessante observar, porque de vez em quando, eu mesma já comecei a observar, né? Quando o site não é seguro, tem o cadeado, mas ele está aberto.
ele não está fechado, né? E aí está lá ele abertinho. Então, é uma dica que a gente dá, né? Até para evitar aquilo que a gente estava falando no bloco passado sobre o site falso, né? Que o doutor Everton falou, a doutora Thaís falou, o doutor Diego falou, a doutora Alexandra falou, né? Sobre o site falso, né? Mas voltando àquilo que eu estava falando. Então, Walter, a gente precisa observar essa questão da inteligência artificial nessas publicidades e tem que observar alguns pontos. O primeiro, a inteligência artificial hoje, ela não pega só mais a voz, ela não pega só mais a foto, ela pega inclusive a imagem. Então, as pessoas públicas, elas gravam vídeos. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? É um jornalista famoso que todos os dias está nas casas dos brasileiros por meio de um jornal televisivo e é no mínimo 1h30, né? Então, existem muitas e muitas e muitas imagens, né? Vídeos desse jornalista, né? E a inteligência artificial, usando dessa imagem, ela pega a voz dele, que também está lá, e manipula. Então, é importante observar esses detalhes, né? Geralmente, essas publicidades, elas não têm autorização e aí tem um monte de crimes, um monte de questões, né, que vão contra a própria legislação. Dependendo da situação, é possível haver uma responsabilização pelo Marco Civil da Internet, lá no artigo 19 e 20, que fala sobre a responsabilização subsidiária dos provedores. Falei que é possível porque tem uma discussão, inclusive aqui no Supremo Tribunal Federal, falando sobre a constitucionalidade e a aplicabilidade desse artigo, né, específico. Mas é possível, sim, a responsabilização. Então, para identificar se essa publicidade ela é falsa ou não, é necessário que haja observação de algumas questões. E, principalmente, como que vai analisar se ela é falsa ou não? Pega o nome do produto que a pessoa, né, está ali vendendo, vai lá no site do Reclame Aqui e coloca lá. Por quê? O William Bonner, o Luciano Huck. O Luciano Huck teve um problema bem sério agora, recentemente, justamente nesse uso indevido de imagem. O Dr. Drauzio Varela, né, para venda de produtos, principalmente o Dr. Drauzio, para venda de medicamentos, esses fitoterápicos na internet. Então, é importante, porque lá no site do Reclame Aqui, tem muita gente, isso é golpe, eu caí nesse golpe, eu comprei, não faz nada disso, não resolve. É importante fazer essa pesquisa. Isso é muito rápido, sabe, Walter? Como diz, né, na linguagem, dá um Google. O que significa isso? Escreve lá no Google, digita www.google.com.br, vai aparecer a barrinha. Escreve lá, sei lá, medicamento tal, publicidade tal, dinheiro dos cartões de crédito, não sei o quê. Escreve isso lá. Né? A chance de ter as informações de que aquilo não é verdade, que é uma publicidade enganosa, já nos primeiros sites, né? Já é assim, de muito grandes, né? Muito grandes mesmo. Então, é importante a gente observar. E, geralmente, quando tem essas publicidades desses jornalistas, né? Das pessoas públicas, os famosos, elas são publicidades em que tá geralmente na própria rede social da pessoa. Ela já fala que ela é embaixadora ou ela representa alguma marca, alguma coisa assim, né, Walter? Então, essa é a dica da possibilidade de averiguação. Né? É possível? Mas é um pouco complicado e trabalhoso. Doutor Diego, compras no cartão e pagamento no Pix. Quer dizer, quais os cuidados que as pessoas devem ter? Porque hoje já se fala, o cartão, por exemplo, é por aproximação? Aí daqui a pouco a pessoa aproxima e deve ter uma máquina escondida no centro. Enfim, a criatividade para o mal está sempre um passo à frente da criatividade para o bem, né? Quais os cuidados que as pessoas devem ter quando realizar suas compras com pagamento de cartão, parcelar, como também pagamento no Pix, como também em outras formas também de pagamento, né? Usando a tecnologia? O que é possível realmente levar como alerta para as pessoas que estão aí prontinhas para invadirem o mercado no bom sentido?
O Natal tá aí, né, Walter? Domingo, nós já temos aí uma quantidade de consumidores fazendo uso e gozo do cartão de crédito e Pix todos os dias. O cartão de crédito, veja, ele é um elemento que traz diversas informações. E eu canso de falar isso, tenha muito cuidado com o uso do seu cartão de crédito. Primeiro vamos dividir, né? Você pode fazer a compra, a aquisição da maneira virtual e da maneira presencial. De maneira virtual, o que eu digo sempre? Use os mecanismos que as instituições bancárias estão nos fornecendo para gerar segurança quando do uso do cartão de crédito. O cartão virtual hoje tem por todas as instituições e tem servido muito para gerar cuidado na hora de comprar, porque você pode limitar a quantidade, o seu limite desse cartão virtual, você pode limitar a quantidade de uso, você pode limitar as horas, os dias, os meses que esse cartão vai ser utilizado e até fazer opção em algumas plataformas por quem vai poder fazer desconto no seu cartão de crédito. Então, o cartão virtual hoje tem sido uma maneira de recuperar uma certa confiança para o consumidor fazer uso do cartão de crédito nas instituições. Então, claro, isso de maneira virtual, né? No ambiente online, a gente tem essa segurança. Para o ambiente físico presencial, nós temos que ter alguns cuidados. Hoje, nossos aparelhos telefônicos nos permitiram trazer o cartão de crédito para fazer uso através desse sistema. Ou seja, você lança o cartão de crédito no aparelho e você pode fazer seu pagamento, seja crédito ou débito, diretamente pelo aparelho telefônico, sem nem precisar do dispositivo do cartão de crédito em mãos. Ou seja, é mais um cuidado que o consumidor tem que ficar alerta. Porque, veja, qualquer pessoa que tiver acesso ao seu celular e que conseguir desbloqueá-lo, poderá fazer uso do cartão de crédito através desse aparelho. Não é isso? Então, o consumidor precisa ter bastante cuidado na hora de lançar esses dados no celular. Fazer o uso do cartão de crédito via celular, para que não possa, aí, caso venha a ter esse celular roubado ou furtado, eventualmente ser consumido desse seu limite, né? Ter esse prejuízo financeiro, ter esse dano, ter que suportá-lo. Então, assim, cartão de crédito é um elemento que você não deve compartilhá-lo em fotos, não deve enviar dados por telefone. Ao falar ao telefone, muitas vezes você está passando por um amigo, por um familiar, os dados do seu cartão de crédito, a gente não sabe quem está ali por trás ouvindo. Doutora Helena deu um excelente exemplo para nos clarificar, para nos demonstrar que esse dano é plenamente possível. Então, evite de compartilhar os dados do seu cartão de crédito, busque utilizá-lo diretamente, não emprestar a terceiros, busque deixar isso sempre em volta da sua própria pessoa, entendeu? Pix. O Pix é um artifício criado aí numa legislação nova que tem muito nos auxiliado. Sem sombra de dúvidas, o Pix é muito importante, mas o consumidor precisa tomar vários cuidados. Primeiro deles que eu sempre digo, confirme antes de enviar, não vá com pressa, não envie imediatamente esse valor para qualquer pessoa que seja. Confirme se de fato é a pessoa, confirme o nome que foi dado, veja se essa chave é uma chave que você usualmente utiliza para fazer a transferência, veja se essa chave é a chave do comércio que você está fazendo a transferência. Doutora Thaís já nos trouxe hoje a possibilidade dos boletos que vêm com nome, e vou dizer mais, tem boletos que vêm com o próprio nome da empresa, mas que quando você vai efetivar o pagamento via aplicativo, não diz respeito àquela empresa. Então, acho que uma dica preciosa para o Pix é confirmar antes, lançou os dados, confirme antes de seguir ao próximo passo, de fato enviar o dinheiro, confirmar se é daquela empresa aquela chave Pix, se o dinheiro que você está enviando é de fato para a empresa que você está buscando. Então, Walter, no virtual, sempre ter cuidado, o cartão virtual do cartão de crédito tem sido uma boa forma para fazer pagamentos. Eu sempre sugiro que seja feito até pelo cartão de crédito, que é uma forma que você tem até de cancelar e evitar aí uma fraude e um dano maior ao consumidor, diferente do Pix, do boleto. Então tem sido o cartão de crédito através do cartão virtual o melhor formato. E para o presencial, cuidado com o compartilhamento dos seus dados de cartão de crédito. Bom, como o tempo voa e nós já caminhamos já para conduzir para um encerramento, 2 minutos e meio. Eu começo com a senhora, doutora Thaís. A senhora fique à vontade uns 2 minutos e meio para a senhora colocar, inclusive, aquilo que não foi perguntado, que a senhora está... Tomara que venha essa pergunta. Então, fique à vontade, doutora Thaís.
Walter, eu começo, na verdade, agradecendo a oportunidade, o convite. Eu estou encantada com o debate que nós tivemos hoje à tarde, um tema muito importante, sobretudo nessa época do ano. E Não falamos nem a metade, né, doutora? É verdade, já dá para fazer mais alguns encontros sobre esse tema. E trazer para os nossos ouvintes essa conscientização, né? Eu destacaria, diante de tudo aquilo que nós já colocamos, a importância dos fornecedores, das empresas, prezarem pela segurança na transmissão das informações ao consumidor, sobretudo diante de todos esses alertas de golpe que nós colocamos aqui durante as falas. Hoje nós já observamos, Walter, que alguns aplicativos bancários, que algumas grandes empresas, quando acontece um caso com uma maior repercussão, elas já inserem nas plataformas, nos aplicativos, uma mensagem de alerta. Aviso, nós não solicitamos informações por e-mail, ou nós não entramos em contato por telefone solicitando seus dados e suas informações. Então, que as empresas, cada vez mais, elas se prestem a fornecer para os nossos consumidores as informações necessárias, sobretudo em relação a esses pontos, né, que envolvem essas mais diversas formas de violência. E aí, Walter, além desse ponto, eu destacaria também a importância das redes sociais, né? A importância da população em geral se valer dessas plataformas para colher informações sobre os produtos que elas estão consumindo, sobre a reputação das empresas, né? Como muito a gente já colocou aqui também o site do Reclame Aqui. E eu finalizo a minha fala também, destacando essa questão também da pessoa idosa, que nós trouxemos aqui no debate em alguns períodos, e ressaltando que a nossa própria Constituição e o Estatuto também da pessoa idosa, ele atribui não só ao Estado, não só à sociedade, à família, né, mas assim, à sociedade e a todos o dever de proteção a esse público. Então, diante desse contexto de relações de consumo, o doutor Diego muito bem colocou na fala dele o cuidado que a família já exerce sobre a avó, diante desse contexto de aquisição de produtos e serviços. Então, que nós, em geral, nós possamos também fornecer para as pessoas que nos cercam esse tipo de informação, para que esse período do ano seja, de fato, um período festivo, que a gente possa presentear aqueles que nós amamos, que nós temos carinho de uma forma adequada, e que não sejamos surpreendidos com essas intercorrências em relação às nossas aquisições. Obrigada, Walter. Perfeito. Doutora Alexandra, também, uns 2 minutos e meio. Fique à vontade. Primeiramente, Walter, eu queria agradecer uma oportunidade ímpar participar desse debate, onde a gente, além de ter a possibilidade de esclarecer o público, os ouvintes em geral, a gente aprende aqui com doutores tão renomados, com amigos queridos de longas datas aqui. Então, eu fico muito feliz em poder colaborar e participar desse programa. Como a doutora Thaís já mencionou, esse debate foi muito importante, a gente consegue esclarecer muitas coisas. Eu acho importante que a gente valorize a informação, que o consumidor ele tenha cuidados nesse momento. Todo momento que o comércio ele é aquecido por essas datas, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, enfim, o consumidor ele acaba sendo vítima de algumas situações. Então, é importante que o consumidor ele conheça seus direitos, ele busque informações a respeito, que ele consiga, antes de efetuar uma compra, fazer pesquisas. Por exemplo, uma coisa que a gente acabou não comentando aqui, é tanta informação, né? Mas que o consumidor, ao efetuar uma compra, ele pesquise ali na loja sobre a política de troca daquele produto, para que ele se informe se naquele estabelecimento, como funciona a política de troca, se pode trocar aquele produto mesmo sem defeito, só para alterar a cor, tamanho. Que o consumidor ele tenha conhecimento sobre o direito de arrependimento para as compras não físicas, né, para as compras online. Que ele tenha, como já falamos aqui, os cuidados com as compras online, os cuidados de verificar a confiabilidade dos sites, de verificar se nesse site constam informações importantes e obrigatórias, como CNPJ, como endereço físico da empresa.
Enfim, e principalmente o cuidado, que nessa época do ano a gente fica mais sensível, né, Walter? Sim, claro. E essa sensibilidade, ela acaba proporcionando mais oportunidades de cair em propagandas abusivas, enganosas. Então, que o consumidor ele fique mais atento nesse momento. E a gente está aqui para poder tentar minimizar esses riscos. Mas agradeço de coração pela participação. Que bom. E é isso. Doutor Diego, vamos também? Uns 2 minutos e meio? Vamos lá. Walter, primeiro agradecer o convite, de muita relevância o seu programa, além dessa oportunidade de trazer para os ouvintes, compartilhar com os ouvintes, com os colegas aqui presentes, um debate tão necessário para uma semana tão importante, né? Eu trago primeiramente aqui a relevância da fala da doutora Alexandra aqui na tarde de hoje, para a gente sempre lembrar de fato a natureza jurídica do Natal, porque na verdade o consumo que de fato se faz em diversos países, que é usual, que é bastante comum, ele faz parte desse dia, mas é sempre importante lembrar de fato a reflexão que traz essa data. Então acho que primeiro ponto que eu queria trazer isso para todos nós e para todos que nos ouvem é exatamente o significado da data, principalmente aqueles que aderem à religião voltada ao cristianismo, né? Mas em relação aos consumidores, a gente precisa pensar algumas coisas. A minha fala final vem no sentido de trazer aquilo que eu aplico para a minha vida, para os meus clientes, para os meus amigos, familiares, de sempre observar o custo e benefício e aquilo que eu já mencionei nessa tarde, o que pouco vale ou o que muito vale, não vale o preço que está sendo dado. Tome muito cuidado porque normalmente a gente vai angariar maiores prejuízos nesses 2 pontos que são, na minha opinião, os mais gravosos, tá? Então, consumidor, tome cuidado, esse período é um período de uma série de aumento de golpes na internet, é necessário ter essa cautela, é necessário observar, como a doutora Alexandra disse, a possibilidade de troca dos presentes, questione no estabelecimento comercial como estão aplicando, as compras físicas não têm esse direito de compra como direito de arrependimento, que está no CDC, muito cuidado para não exercerem essa confusão. Então, é de suma importância que o consumidor se atenha a essa diferença para não comprar achando que pode trocar qualquer tipo de produto, né? Simplesmente pelo tamanho, por não gostar, uma vez que vai gerar prejuízo para si ou até para aqueles que gostaria de presentear. E por fim, Walter, dizer que os consumidores vão sim às compras pensando nos seus amigos, pensando nos seus familiares, mas de maneira mais importante, pensar no dia, pensar na noite de Natal, que vai ser compartilhada logo mais. Perfeitamente. Vamos também, doutor Everton, com uns 2 minutos e meio? Vamos sim, Walter. Quero agradecer a participação, aprendi muito com meus colegas aqui da área civil, né? Fiquei aqui como o único criminalista isolado aqui, mas achei muito interessante os temas que foram falando sobre responsabilidade, né, do Estado, responsabilidade das empresas, responsabilidade criminal, responsabilidade do criminoso, responsabilidade do consumidor. Acredito que foi bastante esclarecedor o programa. Pelo menos eu saí bastante esclarecido, até o nosso amigo ali, Diego, explicou coisas ali sobre as gerações, né? Enfim, mas consumidor, fica sempre aqui a dica para... Acho que é um programa de conscientização, né? Para que o consumidor fique conscientizado, nós falamos uma pequena parte desse assunto, mas falamos sobre também com relação aos cuidados que o consumidor tem que tomar, com relação aos e-mails, né, com relação a links, a sites, com relação a aplicativos, onde baixar os aplicativos, segurança nos sites, né, disponibilização dos dados aí pela internet, né, com relação às ofertas indiscriminadas que o consumidor acaba recebendo, e com relação às transferências bancárias, pagamento de boleto, PIX, enfim. Consumidor, antes de comprar, analise todas essas questões, tá? Analise o seu produto, o lugar, o estabelecimento onde você está comprando, a pessoa que está vendendo, né? A qualidade do produto, a durabilidade e especialmente o valor, como disse Diego. Porque às vezes a gente tem preço e tem valor, né? A durabilidade, a qualidade faz muita diferença. E quero desejar a todos, claro, um Feliz Natal. Espero que esse ano tenha sido maravilhoso. Espero que o ano que vem seja melhor do que esse. E um próximo e um excelente ano novo. Doutora Helena Lariucci, também os 2 minutos e meio para as considerações finais. Obrigada, Walter. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, estar ladeada aqui nessa tarde com
você que nos conduziu tão bem nesse debate, né, os colegas, doutora Alexandra, doutor Diego, doutora Thaís, doutor Everton. Debatemos temas tão importantes e parabenizar, Walter, a Rádio Justiça por esse trabalho de conscientização dos direitos dos cidadãos. Né? É muito importante, um cidadão consciente do seu direito, ele o faz exigir. E aqui entra muito o que o doutor Diego e a doutora Alexandra falaram, sobre os direitos que o consumidor acha que tem e não tem, e os que ele desconhece, né? Que ele não sabe que tem e tem. Então, como a gente falou muito sobre essas questões relativas a fim de ano, às compras de fim de ano, os direitos do consumidor, a gente tem sempre que lembrar que a relação de consumo é uma relação de equilíbrio. Porque quando a gente pensa na roda da economia, né, principalmente uma economia como a brasileira, que é uma economia voltada para o consumo, a gente tem que tentar sempre lembrar desse equilíbrio. E esse equilíbrio ele está baseado em deveres e obrigações dos consumidores e deveres e obrigações dos fornecedores. E os fornecedores, como nessa situação eles não têm, né, eles têm mais acesso, eles têm mais condições, né, e eles não se tornam vulneráveis porque existe, reconhecido pela legislação, uma vulnerabilidade do consumidor, né, eles têm aquilo que a gente chama que é o risco da atividade. E em razão deste risco da atividade, eles têm uma obrigação de prestar a segurança, principalmente, e aqui eu não estou falando só de segurança física, no sentido de, né, evitar um assalto, um crime, mas a segurança da informação, a segurança para que não haja uma publicidade enganosa, porque isso é crime na relação de consumo, o doutor Everton comentou aqui, né? Além de trazer um prejuízo financeiro, quando a gente pensa na publicidade enganosa e tal, ainda tem a questão psicológica, né? E eu faço das palavras da doutora Alexandra e do doutor Diego sobre a questão do efetivo espírito de Natal, o verdadeiro espírito de Natal, né? A gente sempre quer presentear aqueles que a gente ama, né? Muitas vezes, às vezes até as lembrancinhas, os presentinhos, né? Algo não tão caro, mas a gente não pode esquecer que o Papai Noel, ele representa, ou deveria representar, aquilo que Jesus nos ensinou quando a gente pensa nas religiões cristãs, né? E nas outras religiões também, sempre se fala em amor, em caridade, então a gente não pode esquecer efetivamente aí o verdadeiro espírito do Natal, até para evitar, Walter, um tema que eu gosto sempre de debater aqui, já deixa aí a provocação para 2024, superendividamento do consumidor. Esse estava na pauta, mas não deu tempo. Passou aqui na pauta, mas não deu tempo. Então, agradeço novamente. Está muito bem. Doutora Thaís, foi um prazer recebê-la nos estúdios. Muito obrigado, a senhora. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro, Walter. Eu que agradeço e agradeço aos nossos ouvintes. Doutor Diego, também da mesma forma. Até o nosso próximo encontro. Foi um prazer também recebê-lo nos estúdios. Obrigado, Walter. Parabéns pelo trabalho, parabéns por levar informações aos consumidores. Um Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos. Doutora Alexandra, também foi um prazer muito grande voltar a receber a senhora aqui conosco nos estúdios. Eu que agradeço, Walter, é uma honra participar e aproveito para desejar um Feliz Natal para você, para toda a equipe aqui da Rádio Justiça e para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Doutor Everton, também um prazer enorme também, mais uma vez, recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Prazer inenarrável, Walter. Muito obrigado. Estou sempre à disposição da Rádio Justiça. Pode me chamar quando quiser. Eu adoro poder me comunicar com o público. Quero agradecer ao senhor e à Ana Cláudia também pela produção dos trabalhos. Muito obrigado, doutora Helena. Um abração também para a senhora. É sempre muito bom também tê-la aqui nos estúdios. Um prazer também recebê-la. Eu que agradeço, Walter. Desejo a você, a todos os ouvintes, umas boas festas, que estejam aí com os familiares, né? E que o ano de 2024 seja próspero, feliz para todos nós. É isso. E o nosso tempo acabou, evidentemente, convidando você para o nosso próximo encontro, com toda certeza que já acontecerá amanhã. Muito obrigado também pela sua atenção com o Justiça na Tarde desta segunda-feira. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.